importância da educação sexual. E aí a gente traz num contexto amplo. Eu também acredito que adultos precisem sim de educação sexual. Né? Porque, na verdade, a educação sexual ela é como parte da educação integral. E aí a gente fala sobre, normalmente aqui no Brasil a gente tem falado muito sobre a questão de começar a educação sexual nas escolas. Por quê? Porque em tese, gente, aliás, em tese não, é assim que funciona. A educação sexual, ela já acontece em todos os espaços. Só que a educação sexual informal. Como é que acontece? Acontece quando alguém diz, fecha as pernas, que isso não é coisa de mulher. Azul é de menino, rosa é de menina. Homens fazem isso, mulheres fazem aquilo, não chora. Dancinha, determinadas danças, determinadas músicas, determinadas novelas, cenas. Isso tudo, a educação ela vai acontecendo. Microfone, você colabore, viu? Que é tentação. É que ele fala que isso não é coisa de menino, isso não é coisa de menina. Verdade. Então, sessão rosa, sessão azul, dividindo. A educação sexual, ela já está acontecendo, gente. A gente não está vendo, a gente às vezes não está vendo, não tem intenção daquilo acontecer, mas ela está acontecendo. E aí eu digo mais, ela começa quando a mulher descobre que está grávida. Ali, que vai ver o sexo do bebê. Aí vamos lá, descobriu que eu particularmente tenho uma certa resistência a esses negócios de chá revelação. Nossa, isso é acho que eu sou mulher, não. Mas tem uns que, bote aí, gente, no Google ou no YouTube, chá de revelação. Depois do Fraport, por favor. Porque tem uns, assim, que são tenebrosos, assim, velho. Mas vamos lá. E aí, o que é que o chá de revelação ele já te está dizendo ali? Tá dizendo, se é menina é rosa, se é menino é azul. Né? Tá, tudo bem. E aí, com esse se é menino rosa, se é menino azul, você já está lançando, você já está traçando todo o enxoval da criança, você já está projetando do que é que seu filho vai ser, sua filha vai ser. E todo o comportamento, então você já está introduzindo a educação sexual. Kelly, mas eu sempre sonhei fazer isso. Não tô. Mas é uma escolha. Você está já colocando o que a gente colocaria de que meninos fazem isso e meninas fazem aquilo. E a gente sabe hoje, né? A gente tem essa consciência que o gênero é uma construção sócio-histórico-cultural. Ou seja, meninos e meninas podem desenvolver habilidades para fazer as coisas. Então não tem isso de que menina tem que cozinhar e menino tem que ir para a rua para trabalhar. Então não tem mais brinquedos de menina, brinquedos de menino. Tem brinquedos. E aí você dá o brinquedo para criança. E a criança pode brincar do que ela quiser. Eu vejo muitas vezes discussão. Menino, por que você... Eu não quero meu filho brincando com boneco. Tá. Você não quer seu filho brincando com boneco. E como é que ele vai, quando tiver adulto, se responsabilizar pelo filho que ele vai ter? Se ele foi a vida toda afastado do cuidado com o outro. Do cuidado. Porque assim, cuidar o menino, receber um boneco para cuidar. Como se, sabe, da comida, aquelas coisas que as meninas são ensinadas a fazer. Por que não? Gente, isso aí, quando ele crescer, ele vai ter noção. Assim como as mulheres, não tem isso do instinto maternal, não. Não existe, não. Isso nasce a partir do momento que você engravida, você pode, sim, despertar para aquilo ali. Mas não é porque você nasceu fêmea, né, com uma vulva, que você tem que ser mãe, que você tem amor, você tem instinto maternal. Não existe isso. Isso é algo que a sociedade criou e que aí a gente vai alimentando. Mas não é dessa forma que acontece. Então, assim, por todas essas fases que a gente vai passando, aí vem a fase infantil, de descoberta do corpo e várias outras coisas. Tudo isso vai requerer que a gente tenha um conhecimento para poder lidar com isso, sim. Porque, de todo jeito, isso já acontece, como eu falei, de forma não intencional. Mas aí o que acontece? As pessoas não querem falar. A família se omite de tirar as dúvidas. Gente, a família se omite de ensinar como se higienizar. Como se higienizar. Eu fui dar uma palestra outro dia na casa de detenção aqui, né? Para mulheres em situação de privação de liberdade. E teve uma pergunta lá que as meninas, que as outras às vezes, umas deram risada dela, mas eu achei muito importante ela falar. Porque era uma dúvida dela, me perguntando sobre higiene. E aí, era uma mulher. Aí você pensa assim, poxa, o grau de deficiência que a gente tem na nossa educação, de mulheres que não foram ensinadas a lidar com a própria menstruação. Uma mulher outro dia disse que passou, não sei, mais de 5 dias com um absorvente. Que é isso? Então, são coisas que passariam diretamente pela fase da família, que muitas vezes a família não consegue lidar, porque também não recebeu o ensinamento adequado. E aí a gente traz isso para as transformações hormonais, para a iniciação sexual, tudo isso, né?
Porque quando a gente fala em educação sexual, gente, a gente não está falando de sexo. A gente está falando de lidar com sentimentos, a gente está falando de ensinar o outro a onde pode tocar no corpo e onde não deve ser tocado, onde é o espaço público e o espaço privado, sabe? Então isso é uma coisa que a gente ensina às crianças. Claro que tudo é pensado de acordo ao processo cognitivo. Então, uma dúvida que você vai fazer, um trabalho que você vai fazer com crianças, vamos colocar de 7, 9 anos, vai ser diferente de um trabalho que você vai fazer com adolescentes de 12, 13 anos. E diferente de 14, 15 anos. E aí, claro que vai mudando de acordo. Mas, assim, é importante a gente lidar, a gente trazer esse conhecimento do como aquela criança se sente, dela poder falar dos sentimentos dela, coisas que não são ensinadas pra gente. Coisas dela também entender sobre o corpo dela, de entender que algumas alterações vão acontecer. E que essas alterações, como é que eu faço com essas alterações? Porque, assim, a função da educação sexual é a gente preparar para que esses adolescentes, quando chegar em adolescência, claro, né? Eles possam tomar decisões assertivas acerca do que eles querem fazer com o corpo deles. Sabe, não é decisão do que o coleguinha tá fazendo. Porque eu já cheguei em palestra de escola e a menina assim, ó, professora, quando a gente vai pra escola, a gente fala, professora, mas assim, ó, eu não quero transar agora, porque eu não me sinto preparada. A senhora acha que eu tô errada? Porque assim, meu namorado me pediu como prova de amor. Acho quantas vezes já percebemos isso? Esse é o verdadeiro canalha. Esse é o verdadeiro canalha, velho. Pois é, e assim, outra, porque a Raquel, porque minha turma, todo mundo já foi, mas eu não me sinto preparada. Então, é importante que eles tenham acesso à educação sexual para sim dizer assim, olha, eu não quero agora porque eu não me sinto preparada. Quando essa pessoa se sentir preparada, ela vai. E aí ela vai se cercar de cuidados que precisam saber. Porque muitos não sabem, têm uma dificuldade em saber que, por exemplo, na primeira relação, pode engravidar. Ah, eu não sabia. Foi uma grávida que me disse isso na escola, né? Eu não sabia, professora, que podia engravidar. Então, assim, são informações que muitas vezes eles não têm acesso. Aí eu já ouvi também pais falarem assim, mas na minha época eu não tinha. Eu digo assim, na sua época você não tinha, e aí o que aconteceu com você? Você sofreu abuso, que você me contou. Então, a educação sexual também trabalha nessa frente pra gente dar ferramentas, né? Oferecer ferramentas para essa criança e esse adolescente entender quando o toque, quando o toque precisa acontecer, não. Quando aquela pessoa, determinadas pessoas tocarem em você, como agir. Porque assim, a gente tem um câncer no nosso país, é uma pandemia. Além da violência que a gente sofre, da violência doméstica e familiar contra crianças e mulheres, a gente tem uma pandemia que é a pedofilia e ninguém quer falar disso. Porque é um assunto que causa isso. Porque as pessoas acreditam que se não falar não vai acontecer. Mas está acontecendo o tempo todo. Acontece agora. E aí, se a gente não instrumentaliza nossas crianças e nossos adolescentes, como é que eles vão aprender a se defender? Como é que eles vão aprender e vão ter recursos para entender que aquilo é um abuso? Então a educação sexual ela vem também nessa frente. Além de atuar também com informações para questões de infecções sexualmente transmissíveis. E a gente não precisa nem trazer, porque os números no Brasil são cada vez piores. A gente está agora com surtos de quê? Sífilis, que a princípio era tratado antigamente, né? Hoje já está com mais dificuldade, gonorreia. Então são infecções sexualmente transmissíveis que são tidas como mais simples, mas que vieram numa alavanche por conta de descuido. Por conta de que, mas fulano, eu já ouvi isso, viu? Porque o que eu tô falando são falas que eu já trouxe, já ouvi várias vezes. Mas fulano não tinha nada, não. Parecia que não tinha nada. Parecia que não tinha nada como? Você olha pra cara da pessoa e você tá vendo o que a pessoa tem?